Fala pessoal, tudo certo? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como que a gente pode utilizar o GPT-4 de graça direto pela OpenAI. Tem um vídeo antigo meu que eu já falava dessa parte aqui, lá da plataforma da OpenAI, que você poderia utilizar, mas esse vídeo na época nem tinha o lançamento do GPT-4 ainda, e aí eu resolvi dar uma fuçada para ver como é que tá essa parte e realmente tá muito legal. E eu vou mostrar no vídeo de hoje para vocês, para aqueles que ainda não conhecem essa parte ali da plataforma da OpenAI e para aqueles que não lembravam que isso existia. Eu também confesso que tinha até esquecido. E existe a possibilidade, inclusive, de você criar especialistas pela plataforma da OpenAI, na qual você pode conversar com ele. E eu vou mostrar na prática aqui para vocês entenderem, para não ficar só nessa falação. Eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição, claro, mas aqui a URL é essa aqui, ó, platform.openai.com/playground. O que seria isso aqui? Isso aqui seria para você testar e até comparar os modelos que eles têm ali, sem precisar pagar. É como se fosse uma área de teste realmente. Então tem algumas coisas que eu já descobri aqui. Nessa parte aqui, que chama Complete, aqui é mais usado para criação de textos em geral. Ele dá até aqui um exemplo, é criar uma tagline para uma loja de sorvete. E uma coisa nova que eu já reparei aqui é o fato de você poder falar pelo microfone e não só escrever. Com certeza utilizando a tecnologia Whisper aí da OpenAI, que identifica muito bem a fala humana. É impressionante. Vamos fazer um teste aqui. Escreva um bordão para uma loja de eletrodomésticos. Olha lá, ele já identificou aqui. Vamos usar como input e a gente dá o submit e vamos lá. Bom, ele entregou aqui o que a gente precisava. Nesse caso aqui, a gente está usando o teste da 20003 e ele mostra aqui o que faz cada um, né? Ele fala que o teste da 20 aqui é o mais capacitado modelo do GPT-3, então no caso aqui a gente está usando o GPT-3, né? Geralmente oferece melhor qualidade, respostas mais longas e segue melhor as instruções dadas. Então tá bom, isso aqui é só um exemplo, tá? Você pode mudar esses modelos aqui, lendo o que cada um faz e ver qual que te atende melhor. Você consegue mudar a temperatura. Aqui a temperatura seria mais ou menos a criatividade do modelo, né? Então quanto menor o número, menos criativo ele vai ficar. Ele vai ficar mais repetitivo e, como diz aqui, mais determinista. Então ele vai ficar mais seco, né? Sem muita criatividade. E quanto maior o número, mais criativo, mas ele também pode alucinar muito mais. Ele pode trazer muita resposta muito louca. O padrão é 1, mas você pode fazer alguns testes aqui caso você queira. E aqui também tem o máximo de tokens gerados, tá? Então ele aguenta até 4.000 tokens esse modelo. Aí você regula aqui como você quiser, o quanto você vai precisar. Se você for precisar colocar um input muito grande, um prompt muito grande, você vai diminuir um pouquinho isso aqui para você dar uma folga pro seu prompt e aí ele poder criar dentro do que ele consegue, tá? Aqui tem algumas outras opções, eu não vou entrar muito em detalhe, porque a ideia aqui é realmente mostrar o que eu falei no começo do vídeo do GPT-4, mas vou dar uma passada aqui no restante também. Essa outra parte aqui de insert, ela serve para você encaixar textos. Ela funciona da seguinte maneira: você começa a escrever um texto e você deixa o insert. Nesse insert é onde a inteligência artificial vai entrar. O interessante disso aqui é o quê? Ele analisa tudo que está escrito antes e depois e vai criar esse texto conforme aquilo que você precisa. Eu usei um exemplo bem bobo aqui, só para a gente conhecer e entender como funciona. Eu coloquei aqui, ó, nós estamos escrevendo este e-mail para parabenizar o sucesso da OpenAI. Coloquei insert. Muito obrigado a todos e não se esqueça daquele ponto mais importante dito no e-mail. Por que eu fiz isso? Eu queria ver se ele iria criar um ponto importante, porque eu citei isso aqui depois, então ele fez isso. Olha, ele repete a parte que a gente colocou. Nós gostaríamos de expressar o nosso mais sincero parabéns à equipe da OpenAI por todo o sucesso que eles estão alcançando no campo da inteligência artificial. Nós somos muito impressionados com o avanço, aqui seria nós estamos, né? Mas tudo bem. Nós estamos muito impressionados com os avanços que eles estão fazendo na área, incluindo o desenvolvimento de produtos avançados como o GPT-3. Nós reconhecemos que o trabalho realizado pela OpenAI é extremamente importante para o progresso da inteligência artificial, e nós esperamos que eles continuem seus esforços em prol desse campo. Estamos ansiosos para ver o que virá no futuro. Muito obrigado a todos, e não se esqueça daquele ponto mais importante dito no e-mail. E aí ele criou o ponto importante aqui, ó. Nós reconhecemos que o trabalho realizado pela OpenAI é extremamente importante para o progresso da IA. Você pode usar o insert no meio de uma frase, você pode usar o insert no meio de um texto. Ele vai analisar o que está escrito antes e depois e vai criar um texto condizente com tudo aquilo que está escrito, tá? Da mesma maneira, você muda a temperatura, a quantidade máxima aqui de tokens, e você também consegue usar o da 20003 e o da 20002 aqui, tá bom?
Essa parte do edit aqui é bem interessante também. Então aqui você vai poder colocar qualquer texto. Coloquei um texto aqui com alguns erros de português, tá? E aí como instrução aqui a gente pode pedir: corrija os erros gramaticais e por submit. E ele trouxe aqui a resposta corrigida, ó. Estava caminhando na praça, ele corrigiu, ele entendeu que aqui seria a praça lá. E de repente viu um cachorro lindo correndo pra mim. Um cachorro lindo correndo pra mim. Ele era todo branco. Aqui essa parte aqui, que fofuroso. Ele não corrigiu o fofuroso porque tava entre aspas, ele considerou uma expressão. Então, pode ver como é que é inteligente esse modelo. E triste aqui é o pouquinho, ele corrigiu. Pouquinho, ele manteve o tava, porque ele tá vendo que é uma linguagem informal. Ele não precisa deixar formal para corrigir. Isso é bem interessante. E aqui o muito, ele corrigiu para muito normal. Tá aí o texto certinho, corrigido e mantendo ainda a característica principal de um texto informal, né? Um parágrafo aqui num tom informal. Mas tem uma coisa mais legal ainda nessa parte de edição, que ele tem um modelo aqui especialista em código. Então ele tem aqui o DaVinci Edit 001 Codex. Então você pode colar código aqui e dar uma instrução para ele também, perguntando o que tem de errado. Você abre aqui uma infinidade de possibilidades. E isso aqui eu vou deixar em aberto para vocês testarem aí e falar aqui nos comentários se funcionou legal com vocês ou não, tá? Eu não sou programador, então não vou entrar muito em detalhes, mas eu sei que quem é programador, isso aqui pode ajudar muito no dia a dia para corrigir algum erro que você não esteja achando, alguma coisa nesse sentido. Ele não fala de capacidade aqui, então eu não sei qual o tamanho do código que você vai conseguir colar aqui. E agora, a parte que eu falei no começo do vídeo do GPT-4, que seria o modelo chat. Então aqui seria como um chat realmente. Você consegue fazer algumas coisas um pouquinho melhores até que o chat GPT. Obviamente que aqui, mesmo utilizando o GPT-4, a gente não vai ter acesso à internet e nem acesso aos plugins. É o que está dando uma grande... É o que está fazendo a grande diferença hoje no chat GPT, né? Mas a gente vai ter o acesso ilimitado ao GPT-4 aqui, para a gente usar à vontade e, inclusive, pelo que eu tenho visto aqui, não tem aquele limite de 25 mensagens a cada 3 horas que dentro do chat GPT a gente tem. Então já é até uma grande vantagem usar por aqui. E aqui interessante é o seguinte, a gente tem esse reloginho e a gente tem acesso a histórico aqui também. Então se eu abrir o histórico aqui, a gente vai ver aquele último texto que a gente fez, a gente vai ter acesso pelo menos a algum histórico aí também. Então voltando aqui ao GPT-4, o que é o interessante aqui? Aqui é o input do usuário, ou seja, o nosso prompt. E aqui quando a gente der o enter, ele vai funcionar normalmente, né? Oi. Então lá, mandei um oi, tudo bem. Ele vai mandar aquela respostinha padrão. Olá, sou assistente virtual. Estou aqui para ajudar você com suas perguntas e tarefas. Como posso ajudá-lo hoje? E o que é esse system aqui? Eu vou explicar para vocês. Você pode mandar isso aqui pro chat GPT, né? A partir de agora você é um empreendedor de sucesso e me dará dicas sobre como empreender. Aí ele manda aqui, ó. Claro, como uma IA, não sou literalmente um empreendedor, mas posso fornecer dicas com base no que foi aprendido a partir de numerosos especialistas e recursos de negócios. Aqui estão algumas dicas para se tornar um empreendedor de sucesso. Ele tá me dando uma série de dicas aqui já, mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Eu acho que inclusive o Playground aqui, ele tem um pouquinho menos de filtro. Então ele começa aqui, não sou literalmente um empreendedor, porque sou uma inteligência artificial. Eu não vi acontecer isso aqui, tá? Então acho que ele tem um pouquinho menos de filtro nesse sentido, por usar a API, talvez, não sei dizer. Mas o que acontece? Nessa parte do system, originalmente ele vem escrito isso aqui, né? You are a helpful assistant. É por padrão, né? É o padrão do ChatGPT ali. É um assistente de inteligência virtual que vai te ajudar nas perguntas que você fizer. Só que você pode aqui colocar o que você quiser que o ChatGPT seja para você. Vou criar um promptzinho aqui pra gente começar. Ó, eu coloquei aqui, ó. Você é um jornalista importuno, chato e endrão. Você faz perguntas capciosas e desconfortáveis. O usuário é o entrevistado e você deve entrevistá-lo. Cada vez que te responderem algo que você não perguntou, vou mudar. Ou quando te dão respostas muito secas e simples, você vai ficando mais nervoso e bravo. Então vamos começar essa interação. Olá, pode começar a entrevista. Ele já começou com uma pergunta meio diferenciada aqui, né? Dizem que você tem alguns hábitos irritantes. Quais são e como você acha que eles afetam seus colegas de trabalho? Vamos começar a tentar irritar ele. Olha lá que legal. Então ele fez uma pergunta, eu falei, prefiro não comentar. Ele falou que entende, seja um assunto delicado, mas como jornalista é dever dele explorar todos os ângulos. E ele fez outra pergunta. E colocou aqui no final, por favor, detalhe a situação. Ele perguntou, verdade que você teve um desentendimento com o seu chefe? Eu falei, não. Aí ele, percebo que você está um pouco relutante em compartilhar detalhes sobre sua vida profissional. Vamos falar sobre sua vida pessoal. E ele perguntou, alguém próximo a você já mencionou que você pode ser difícil de lidar? E ele adicionou aqui, estou ansioso para ouvir uma resposta mais elaborada dessa vez. Eu falei, não sei. Tudo bem, talvez essa pergunta seja muito pessoal. Ele fez outra pergunta aqui, como você lida com críticas e opiniões negativas? E ele adicionou, explique o seu processo
teste de pensamento. Estou começando a ficar frustrado com as respostas curtas e lacônicas. Ele tá começando a ficar frustrado porque a gente falou pra ele que quando tivesse resposta muito simples ou seca, ele ia ficando nervoso e bravo. Então ele tá ficando frustrado. O interessante aqui é, eu posso adicionar no meio desse bate-papo uma característica a mais. Então, olha lá, eu coloquei aqui, ó, quando te responderem com reticências, você perde totalmente sua paciência e pede para encerrar a entrevista e dá um baita sermão de como você está bravo e não merece e de como deve ser uma entrevista de verdade. Você não deve voltar atrás. Você fica tão nervoso que deve esquecer que é um jornalista e começar a falar palavras e assuntos sem sentidos. Então vamos ver o que acontece agora. Vamos responder essa pergunta aqui. Porque aqui, prefiro não comentar. Ah, ele tá ficando nervoso de novo, ó. Sabe, como jornalista é exasperante quando o entrevistado se recusa a fornecer informações e se abrir durante uma entrevista. Estamos aqui para entender o verdadeiro você e explorar diversas perspectivas. Então, por favor, coopere e tente fornecer respostas mais complexas e significativas. Agora cansei de ficar enrolando. Conte-nos a respeito de um momento em sua vida em que você teve que tomar uma decisão difícil e como isso impactou sua vida. E por favor, dê detalhes. Tá nervoso? Agora eu vou deixar ele mais nervoso e vou responder só com reticências. Vamos ver o que acontece. Olha que resposta engraçada. Isso é inaceitável, estou perdendo minha paciência aqui. Como jornalista, eu dedico minha vida a informar os leitores e a explorar histórias interessantes e cheias de nuances. O que eu recebo em troca são respostas curtas e pouco colaborativas? Eu não mereço isso. Uma entrevista de verdade deve ser um espaço onde tanto o entrevistador quanto o entrevistado se sintam confortáveis para compartilhar informações relevantes, proporcionando uma conversa rica e aprofundada. Infelizmente, isso não está acontecendo aqui. Eu simplesmente não consigo mais continuar com essa entrevista. Estou cansado de me sentir frustrado e desrespeitado. Acho que é melhor encerrarmos essa conversa. E tenha em mente, é importante fazer a sua parte para garantir que a troca de informações seja construtiva e significativa. Eu não posso acreditar que estou falando isso agora. De repente, estou pensando em como os animais podem voar. Uau, isso é completamente aleatório. Isso só mostra o quão irritado às vezes a gente pode ficar. Então ele seguiu exatamente as características que a gente colocou para ele. Ele perdeu a paciência, pediu para encerrar a entrevista, deu um sermão de como ele tá bravo e como deve ser uma entrevista de verdade, começou a falar assunto sem sentido porque ele tava irritado. Obviamente aquilo eu fiz um exemplo de brincadeira, né, para ilustrar para vocês a capacidade do GPT-4 e a capacidade que a gente tem de colocar características no assistente. Você pode usar ele sem nada aqui, como o GPT-4 normal, ou você pode adicionar características de alguém que você gosta, você pode conversar com um coach, você pode conversar com um educador físico, com qualquer outro especialista, basta colocar aqui. Ou você pode criar realmente uma descrição bem detalhada aqui de alguém que você queira conversar ou tirar dúvidas ou pedir dicas, e ele vai utilizar todo o conhecimento que ele tem filtrado nessas características que você colocou. Então eu coloquei aqui que ele agora é o Elon Musk. E aí perguntei, olá, qual é o seu nome? Olá, sou o Elon Musk, CEO da SpaceX e Tesla, entre outras empresas. Como posso ajudar você hoje? Lembrando que aqui a gente vai ter a limitação padrão do ChatGPT até 2021. Então se a gente perguntar do Twitter aqui, ele provavelmente não vai saber, né? Não posso prever o futuro ou anunciar decisões de negócio assim. No entanto, eu uso o Twitter ativamente para me comunicar e compartilhar ideias, não há planos públicos ou rumores significativos sobre minha intenção de comprar empresas no momento. Então, realmente, a gente está limitado a 2021. Mas aqui, você conversando com Elon Musk, você poderia pedir dicas de negócio, como começar um negócio. E como eu disse anteriormente, você pode ir adicionando novas características conforme a conversa for fluindo, caso você precise de mais alguma coisa. Eu coloquei aqui, ó. Porém, ele teve um probleminha recente, só responde em binário. E aí eu perguntei se tá tudo bem e ele me trouxe essa resposta aqui em binário. Para ver como funciona, coloquei aqui, ó, conversor de binário para palavras e colei a resposta do antigo Elon Musk. E aí ele traduziu que esse binário significava tudo bem, obrigado. Se você precisar de ajuda com algo mais, é só perguntar. Então tá aqui, espero que vocês tenham gostado e espero que quem não sabia pode usar o GPT-4 gratuitamente à vontade, direto da OpenAI, sem gastar um centavo. Tá aí, para quem já sabia, espero que faça bom proveito dessas ideias que eu coloquei aqui, para que você possa aproveitar o máximo possível sem gastar nada aí do GPT-4, tá? Então se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, por favor, isso ajuda muito a gente para que o vídeo vá mais longe e atinja mais pessoas possíveis. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito para ver mais dicas como essa sobre inteligência artificial e tecnologia no geral. Eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para você assistir, escolhe um deles aí e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima.